Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Mariana Bispo e hoje venho apresentar-vos um livro de cariz científico que utilizei no projeto Páginas de Ciência da Escola Secundária João de Deus em Faro. O livro é O Nosso Corpo, o Peixe que Evoluiu e é da autoria de Kate Harrison, que é um biólogo doutorado em Zoologia e também muito conhecido pela divulgação dos seus artigos científicos. Já pelo livro conseguem perceber o que é que o livro vai tratar, mas antes disso queria partilhar com vocês os motivos que me levaram à sua escolha. Em primeiro, a sinopse é super cativante, pois mostra alguns tópicos que o autor vai abordar ao longo do livro, como por exemplo a origem de cada detalhe do nosso corpo, e também tenta responder a algumas perguntas super curiosas, como por exemplo, porque é que os homens e as mulheres caminham de forma diferente. Depois, o prefácio também me chamou muita atenção porque fez-me refletir sobre várias questões que nunca tinham passado pela minha cabeça. Como por exemplo, por que razão temos dois braços e duas pernas? Por que razão temos costelas em cima do peito e não em cima do estômago? Por que razão os nossos cotovelos e os nossos joelhos dobram em direções opostas? Já alguma vez se tinham questionado sobre isto? O livro começa com definições gerais da ciência, depois entra mais no âmbito da evolução, onde aborda o Darwin, a seleção natural, a transmissão de genes. É aqui que Harrison vai contar a história evolutiva do nosso corpo desde o zero, ou seja, desde os nossos ancestrais peixes, que evoluíram, deram origem aos anfíbios, estes evoluíram, deram origem aos répteis e estes, por fim, aos mamíferos. E só depois é que nós aparecemos. Neste livro podemos ver o que herdámos dos grupos de animais que eu acabei de referir e essa foi a parte mais interessante para mim deste livro, porque soube a origem de partes do nosso corpo que não me passariam pela cabeça e o motivo pelas quais foram tão importantes na vida e na evolução dos nossos ancestrais. O autor debruça-se primeiro pelos peixes, que foram os primeiros animais a surgir na Terra, porque a vida começou nos oceanos. Vocês sabiam que nós temos maxilares e dentes graças aos peixes? E sabem porque é que nós temos duas pernas e dois braços em vez de 6 ou 4, por exemplo? Porque os peixes inicialmente tinham apenas dois pares de barbatanas, umas peitorais e outras na parte de trás. Depois passamos para o grupo dos anfíbios e é aí que nós ficamos a saber qual foi o motivo e como é que deixámos de ser totalmente dependentes da água. Outras curiosidades muito importantes que o autor revela é o facto de termos 5 dedos nas mãos e nos pés, ou seja, foram os anfíbios que deram origem ao sistema decimal e à percentagem. O facto de não termos costelas em cima do estômago e dos cotovelos e dos joelhos dobrarem em direções opostas é explicado no capítulo da evolução dos répteis. Já repararam no tipo de curiosidades que o autor aborda? À primeira vista podem parecer um bocado banais, mas depois de terem as respostas para estas questões, cada detalhe do nosso corpo e do que somos hoje faz todo o sentido. Os mamíferos, que sabemos que existem em grande variedade, também sofreram várias alterações, por exemplo, a redução do número de dedos nos cavalos ou até a alteração no posicionamento de alguns dedos. Por fim, o autor aborda os primatas, que foram os nossos últimos ancestrais, que também sofreram vários processos evolutivos. Por exemplo, nós conseguimos rodar o pulso e mexer os dedos graças à evolução dos primatas. Também conseguimos distinguir a cor verde e a cor vermelha graças aos primatas, porque são os únicos mamíferos que não são daltónicos. As nossas unhas, em vez de garras, e as marcas as quais chamamos impressões digitais, também surgiram graças aos primatas, que precisavam de todos estes mecanismos para a sua sobrevivência. No final do livro, Harrison explica a utilidade de alguns órgãos, assim como a inutilidade de outros. E no último capítulo, Harrison prevê como poderá ser o nosso corpo e como poderá não ser o nosso corpo, não esquecendo que estamos sempre em evolução. Achei este livro super interessante e dinâmico, o autor utiliza uma linguagem muito simples e lógica, aprendi muito sobre o tema da evolução e sobre as inúmeras curiosidades que foram exploradas ao longo do livro. Assim, aconselho a todos a lerem este livro, especialmente aos que gostam deste tema da ciência e aos mais curiosos. Bom malta, e assim chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado e até à próxima!